dia do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astros, dos caldeus, e dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nele, Daniel, um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando o sonho, e explicando em si enigma, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos caldeus? É tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Só até aqui, irmão. Vamos ler só o 13 novamente. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Podem sentar. Só quero ficar preso nisso aqui, irmão. O tema da mensagem, para a gente não se perder, o tema da mensagem vai ser essa: és tu o mesmo? Amém? Fala comigo: és tu? Só dessa vez que você sabe que eu não sou disso. Então olha para quem está do teu lado e fala: és tu mesmo? Ou você mudou? Vamos lá, eu só quero ficar preso nisso aqui, irmão. És tu mesmo? É só isso que eu quero pregar só sobre isso aqui, irmão. Porque nós vivemos um tempo de mudança, e mudar não é errado. Nunca foi errado mudar, né? Uns mudam de veste, outros mudam de sapato, outros mudam de casa, né? Muda de lugar, muda até de igreja, enfim. Nossa vida é vida de mudança, né? A gente muda muitas coisas em nossas vidas. Só que tem uma coisa em nossas vidas, irmão, que jamais pode mudar. E é o que o rei está perguntando a Daniel aqui. É sobre isso que nós vamos falar. Tem coisa na nossa vida que tem que ser mudada, na verdade, mas tem coisa que não pode ser mudada. Se a gente estudar esse texto todo, o rei Belsazar deu um grande banquete. Ele mandou chamar os seus amigos, as mulheres, ou seja, fez uma grande festa. Depois teve comido, bebido. Eles mandaram trazer os vasos de ouro, da prata que seu pai tinha trazido de Jerusalém, e tomou vinho neles. Ou seja, o rei Belsazar, ele dá um grande banquete, e depois que eles tinha comido, bebido, estava o povo já embriagado, se divertindo, o que eles fazem? Eles mandam trazer o tesouro que seu pai tinha trazido da Babilônia, de Jerusalém, as coisas santas, consagradas ao Senhor, e começa a beber vinho nas coisas consagradas e nas coisas santas de Deus, zombando do Deus de Israel, e no mesmo tempo adorando a outros deuses. Era uma festa de pecadores, uma festa que não tinha respeito nenhum ao Deus de Israel. Ou seja, além dele dar essa festa, que ele poderia até dar, ele era o rei, mas o erro dele foi mexer nas coisas consagradas que não era para mexer. Dar a festa no palácio, até aí tudo bem, né? Se ele quer comer, quer beber, quer se divertir, quer se prostituir, até aí tranquilo, ele é o rei, ele faz isso. Só que o erro dele foi mexer aonde não era para mexer. O erro dele foi trazer uma coisa pura para um lugar imundo. O erro dele foi querer misturar uma coisa consagrada com uma coisa suja. E a gente sabe que isso não combina. Santidade com prostituição não combina. Santidade com pecado não combina. Luz com treva não combina. Só que o que o rei vai fazer, o rei Belsazar vai fazer é isso. Ele vai apanhar a prata, o ouro, ele vai apanhar os tecidos consagrados e vai falar o quê? Traz para cá que nós vamos beber vinho nas taças de ouro, vamos nos divertir. Enquanto eles estavam se divertindo, de repente apareceu uma mão na parede
escrevendo o nome. E todos ficaram desesperados. Por quê? Porque ninguém conseguia interpretar o nome que estava na parede. A festa parou no momento. Tomaram um susto. Vê aquela mão de fogo escrevendo na parede, assustou qualquer um. Só que ninguém conseguia interpretar. Chamou os magos, chamou os adivinhadores, mas ninguém conseguia ler o que estava escrito. Então a rainha vai dizer o que? Olha, aqui dentro do palácio, tem um jovem que seu pai trouxe naquela época, chamado Daniel. E sobre ele habita o Espírito do Deus vivo. A sabedoria e a ciência e a luz está sobre ele. O rei não conhecia Daniel. Daniel foi levado com 17, 18 anos para a Babilônia. O cativeiro durou 70. Aqui Daniel já estava com 80 a 82 anos. Tinha passado muitos anos. Só que o rei, ele poderia até conhecer a história, mas ele não conhecia Daniel. Por isso que a mãe dele vai falar com o rei: olha, não se assusta, porque na época do teu pai ele teve um sonho, e ele chamou um jovem chamado Daniel, e ele está aqui em Babilônia. Ele não está ativo, mas ele está aqui em Babilônia, e sobre ele habita o Espírito do Deus vivo. Sobre ele a sabedoria, a ciência, a luz sobre esse menino. Ele é diferenciado. Ele é algo, ele tem uma comunhão tremenda. O que o rei faz? Já que o rei não conhecia, então manda chamar ele. Então o rei manda chamar Daniel. O rei manda chamar Daniel e vai fazer uma pergunta a Daniel, que é onde a gente vai pregar. Ele vai chamar Daniel e vai perguntar assim: Daniel, és tu o mesmo? Ou seja, é você aquele Daniel? Em outras palavras, é tu o mesmo Daniel que minha mãe falou comigo? Porque eu ouvi falar que sobre você habita o Espírito do Deus vivo. Eu ouvi falar, não te conheço, mas eu ouvi falar que sobre você habita o Espírito do Deus vivo, e a sabedoria e a ciência está sobre ti, e a luz está sobre você. E eu quero tirar uma dúvida aqui. Tem algo acontecendo, tem que ser resolvido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: é tu mesmo, Daniel? Grava isso. És tu o mesmo, Daniel? O rei está perguntando: você é o mesmo que me falaram? Em outras palavras, sobre você ainda habita o Espírito do Deus vivo? Sobre você ainda habita a sabedoria da época do meu pai? Sobre você ainda habita a luz, o entendimento? Em outras palavras, você ainda faz a diferença em Babilônia? É o que o rei está perguntando. Quando o rei pergunta: és tu mesmo? O rei está perguntando: Daniel, você ainda veste a mesma veste? Daniel, você calça ainda o mesmo sapato? Daniel, você ainda come a mesma comida, o mesmo costume? Não é isso não. Quando o rei pergunta: és tu mesmo? O rei está perguntando sobre o caráter, sobre a pureza, sobre a posição de Daniel. Quando o rei pergunta: és tu mesmo? O rei está perguntando se é a mesma veste, se é o mesmo sapato, se é a mesma comida. Não é isso não. O rei ouviu falar sobre esse menino, habita o Espírito do Deus vivo, sobre ele está a sabedoria. Então quando o rei pergunta assim: és tu mesmo? Ele está perguntando o quê? Você ainda continua com aquele caráter, com aquela postura, com aquela sabedoria, com aquele conhecimento? Sobre você ainda habita o Espírito do Deus vivo? Ou o tempo que você passou aqui, você perdeu isso? É isso que o rei está perguntando. É só isso só. Daniel, és tu mesmo? Eu quero saber se você é o mesmo, Daniel. Porque na época do meu pai até agora, bom, então você vem para cá com 16 ou 18. Você agora está com 80, 82. Então passou muitos anos. Então eu preciso saber: você é o mesmo
Ou o ambiente da Babilônia tornou você uma pessoa que você não é. Uma menina, quando ela foi levada, ela já foi levada com caráter que o pai e a mãe ensinou. Ela já sabia quem era o Deus de Israel. E ela não deixou aquele ambiente, ela não deixou na mão, ela não deixou o ódio tomar conta do coração dela, não. Ainda que ela estava em terras estranhas, ela virou uma missionária e dizer: quer ficar curado? Vai até o profeta. É isso, é fazer diferença em um ambiente que é o contrário da tua vida. É isso. O ambiente não precisa ser favorável para mim, nunca precisa. Ainda que o ambiente seja desfavorável, o que vai fazer diferença não é o ambiente, o que vai fazer diferença sou eu. Jesus não trabalha em ambiente, Jesus trabalha na posição que você tem. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel está perto do rio Quebar. Deus vai chamar Ezequiel no capítulo 2, mas Ezequiel no capítulo 1 está perto do rio Quebar. A Bíblia diz que quando Ezequiel estava ali, ele teve visão, veio a mão sobre ele e veio a palavra de Deus. Visão está ligada à intimidade, mão, capacitação, palavra, direção. Deus está dizendo: você está onde você não quer, você foi levado, mas ainda que você esteja aí em Babilônia, ainda que você esteja na beira desse rio, não vai te faltar intimidade, não vai te faltar capacitação e não vai te faltar instrução. Por quê? Porque o mais importante do ambiente que você está é a posição que você tem comigo. Se tem posição, está no vale, então tem mão. Se tem posição, está no deserto, então tem palavra. Se tem posição, está dentro do buraco, ainda tem visão de Deus. Porque o mais importante não é o ambiente, o mais importante é a minha vida com Deus. É isso que faz diferença. É isso. O rei chama Daniel e pergunta: é tu mesmo? Aí sabe o que vai dizer? Ó, se você interpretar o que está escrito aí, eu vou te dar ouro, botar um cordão de ouro sobre o seu pescoço, você vai ser o terceiro no meu reino. Ou seja, eu vou te dar ouro, eu vou te honrar, se você me falar o que está escrito. Sabe o que Daniel vai dizer? Rei, fica com o seu tesouro, fica com a tua prata, mas eu vou te revelar o que está escrito. Sabe o que Daniel está dizendo? O Senhor perguntou se eu sou o mesmo, pois eu vou te dar a resposta: eu ainda sou o mesmo, e não me vendo por prata e ouro. Eu vou revelar porque o Espírito ainda está sobre a minha vida. Daniel dá a resposta ao rei com outra palavra. O rei pergunta: é tu mesmo? Porque Daniel não responde, mas quando ele fala: se tu me mostrar o que está escrito aí, eu te vesto de ouro, você vai ter posição, você vai ter destaque no palácio. E aí? A Daniel falou: pode ficar com o teu ouro, não quero saber de ouro, pode ficar com a tua prata, pode ficar com a tua posição, porém, já que eu sou o mesmo Daniel e nunca me vendi, nunca me preocupei com dinheiro, eu vou te revelar o que é. Ou seja, através da atitude de Daniel, Daniel mostrou que ele era o mesmo menino de 16 anos a 82 anos. Ele ficou em Babilônia, ele viu pecado, ele viu prostituição, ele viu roubo, ele viu idolatria, mas a alma dele, o espírito dele, o coração dele sempre teve vivo para adorar o Senhor. Ele estava preso em Babilônia, mas a alma estava livre para buscar o Deus do céu. Não muda por causa de ambiente. Não deixa que as palavras duras façam você uma pessoa seca e vazia. Não deixa que as decepções da vida venham fazer você uma pessoa que você não é. Não faça isso, irmão. Nós passamos por muitas decepções nessa vida, passamos por muita dificuldade, mas essas coisas, irmão, não pode mudar nosso caráter. Ah, pastor, eu pregava, eu cantava, pastor, eu dava lugar, mas falaram muito tanto de mim, que agora eu mudei. Não, você mudou por culpa tua. Porque se você tivesse maturidade espiritual, isso não mudava você. Você mudou por culpa tua, irmão. Isso é falta de maturidade espiritual. É como Jeremias quando desce da casa do oleiro.
A Bíblia diz que o oleiro estava fazendo vaso, e o vaso se quebrou. Todo mundo sabe, há um tempo atrás, teve uma pessoa que pregou sobre isso, um tempo atrás. Quem quebrou o vaso não foi o oleiro, o vaso quebrou por conta própria. Não foi o oleiro que quebrou o vaso quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou por conta própria. E sabe qual é o problema no dia de hoje, pastor Fernando? Tem muito vaso quebrado na casa do Senhor, botando culpa nos outros, a culpa é tua. Você se quebrou porque você tomou uma atitude que não era para tomar. Você se quebrou porque foi para lugar que não era para ir. Você se quebrou porque pegou algo que não era para pegar. Você se quebrou porque tomou uma atitude antes de orar. Se você está quebrado, a culpa não é dos outros, a culpa é tua. Mas eu tenho uma palavra de esperança para a tua vida. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, não estava no chão, estava na mão. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que você se quebrou por conta própria, mas ainda está quebrado na minha mão, ainda existe esperança para você. Ainda existe esperança. O vaso está quebrado, mas está na mão do oleiro. O oleiro não jogou fora. Você se quebrou por conta própria, mas está na mão do oleiro. E se você reconhecer nesta noite que você está quebrado por conta própria, Deus é poderoso para te levantar, te fazer um vaso novo, voltar a te usar para a glória do nome dele. O tempo passou, Daniel continuou sendo o mesmo. Daniel não estava em evidência naquela época do rei, evangelista. Por isso que o rei não conhecia. Nessa época, Daniel não estava em evidência. O rei não conhecia ele. Nessa época, dentro do palácio, é como Daniel tivesse aposentado, mas no ministério do céu, ele estava ativo. Na Babilônia, ele não estava ativo. Em Babilônia, ele não estava em movimento. Ele não estava em destaque. Mas lá no céu, ele continuava ativo. Aposentado em Babilônia, mas carteira assinada no céu. Está entendendo? Você pode se aposentar aqui, irmão, mas do ministério do céu é até o arrebatamento a tua partida. Não tem esse negócio, me aposentei, agora eu vou parar, que agora eu estou de férias. Você se aposenta do teu trabalho, meu querido, mas para o trabalho de Deus é até Jesus voltar. Aquele que coloca a mão no arado e larga, não vou nem responder que você já sabe, né? É, irmão, Daniel não está em evidência aqui, mas quando o céu precisou dele, ele estava lá. Sou mesmo, não mudei. Então, para terminar, meu querido, seja a mesma pessoa na presença de Deus, independente das lutas, da provação, da dificuldade. Seja uma pessoa de caráter, uma pessoa de postura, uma pessoa de posição, seja um adorador. Não deixe que a circunstância venha arrancar isso dentro de você. Não seja uma pessoa amarga, revoltada. Ah, pastor, mas foi tanta decepção. Decepcionaram Jesus também, irmão. Ele nunca mudou. Chamaram ele de endemoniado, ele continuou expulsando o demônio. Quando ele comia, falava que ele era comelão. E ele nunca mudou, irmão. Se xingaram Jesus, irmão. Imagina o que vai fazer comigo, com você. Oh, meu querido. E se porventura, se você está pensando, ah, pastor, agora é tarde demais, eu podia ouvir essa palavra lá atrás, só que agora eu já mudei. Hoje é a noite de oportunidade. Hoje é a noite de oportunidade. É só você reconhecer. Eu mudei, mas eu vou voltar ao que eu era antes. Eu subia monte, não subo mais. A partir de hoje eu vou subir. Eu jejuava, eu não jejuo mais. A partir de hoje eu vou jejuar. Eu orava, não orava mais, mas agora eu vou orar. Eu li a Bíblia e parei, mas agora eu vou ler. Aquilo que eu deixei de fazer para algumas coisas, eu vou voltar. Eu vou me ativar na obra de Deus, irmão. É isso que Deus quer, irmão. Uma igreja ativa, viva, que não muda pelas coisas do mundo, irmão. Infelizmente, muita igreja tem mudado para algumas coisas que têm acontecido. Muita igreja. Lá em Campi,
5 minutos para lá em Campi, tem algumas igrejas. Eu conheço porque alguns irmãos de lá estudam culto de doutrina com a gente. E ele falou: pastor, semana passada teve 2 jovens que me procurou. Pastor, a gente pode estudar culto de doutrina aqui, o senhor pode ensinar a gente o culto de doutrina, a Bíblia. Eu falei: mas por que a tua igreja? Não, pastor, lá tirou culto de doutrina e botou campanha para mover a fé do povo. Irmão, tirar estudo da palavra para você fazer campanha para mover a fé de pessoas irresponsáveis que não têm compromisso com a palavra? Não, irmão, não. Aí o que acontece? Vai para lá estudar a Bíblia, porque as igrejas estão tirando o estudo da Bíblia para fazer campanha de movimento. As 7 trombetas, tapete de fogo, porque aí chama o povo e exerce a fé do povo que não quer exercer. Não, irmão, a igreja não tem que fazer isso, não. A igreja não tem que entrar no seu ritmo. É você, se quiser ir para o céu, e se você quiser, se não quiser, problema. É você que quer ir para o céu que tem que entrar no ritmo da igreja. É isso, irmão. A igreja não vai mudar a casa de ninguém. Se alguém perguntar, eu estou nesse ministério há 29 anos, se eu não me engano, 29, 28, eu nem sei. Você tem outro que é um 29, 28 anos. Você tem Jesus aqui? E se alguém me perguntar: pastor, a igreja é a mesma? A igreja ainda é a mesma. Continua pregando a palavra, ensinando o caminho de Deus. A gente prega a santidade, prega o inferno, prega tudo isso. Só não vai para o céu quem não quer. A igreja é o mesmo. Mudou alguma coisa, mas a raiz, Bíblia, é a mesma. É a mesma. Passa ano, entra ano, mas o caminho do céu ainda está aqui, salvação. Está aqui ainda a palavra. Não podemos mudar, irmão. Então, meu querido, olha o que o rei pergunta a Daniel: Daniel, eu estou precisando aí de você aí, porque o negócio está difícil. Mas eu ouvi falar de você, eu não te conheço. Que você tem sabedoria, ciência, luz, o Espírito está sobre a tua vida. Mas antes de te usar, eu quero saber se você é o mesmo, que muito tempo já passou. Você é o mesmo? Ou você deixou as suas raízes e virou mais um da Babilônia? Grava isso. Nós somos o mesmo? Ou o mundo está nos mudando? Grava isso. Pensa nisso. E sai daqui dizendo: Senhor, eu não quero mudar, eu quero ser a mesma na tua presença. E se eu mudei, a partir de hoje, eu volto à essência do Evangelho em nome de Jesus. Amém, irmão? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Deus nos abençoe.